Ora bem, cá estamos nós para a segunda parte então da sala privada de hoje. Falamos de afeto e sexualidade na terceira idade, um evento que decorreu na passada sexta-feira na Fundação Cupertino de Miranda, organizado pelo Departamento de Desporto da Câmara Municipal, convidadas aqui os profissionais da Clínica Marcadamente, nomeadamente aqui a Isabel. Já tivemos na primeira parte a enquadrar este evento e também a Isabel explicou que lançou um desafio a quem estava presente para escrever anonimamente ou questões, ou dúvidas, ou testemunhos, e hoje, até porque não foi possível no dia responder a todas as cartas que foram escritas, portanto, e nós hoje escrevemos, aliás, resolvemos aqui responder a 4, já respondemos à primeira, e agora vamos à segunda, Isabel. É isso, vamos então à segunda carta. Então começa assim: o meu marido não tem vontade de ter contacto comigo por causa da diabetes, e depois torna-se agressivo a falar. Eu noto que ele tem ciúmes. Por mais que eu fale meigo com ele, não consigo. Tem vezes que fala bem, mas daí a um bocado está igual. Pronto, o que é que nós conseguimos retirar aqui desta carta? Uma das situações que eu consigo retirar aqui desta carta é que há aqui problemas de comunicação neste casal, não é? Que podem ter origem em muitas questões, e uma das questões que pode realmente dar origem a estas dificuldades do homem em comunicar bem e em ser mais tranquilo com a mulher, não ser agressivo, se calhar na forma como fala com ela, pode estar na origem uma possível disfunção sexual que exista como consequência da doença crónica que é a diabetes, não é? Porque muitas vezes estas doenças crónicas afetam efetivamente a sexualidade e afetam a capacidade eréctil de um homem. Por exemplo, trazem muitas vezes situações de disfunção eréctil. A disfunção eréctil, por si só, muitas vezes faz com que o homem deixe de ter vontade, porque como sabe, ou seja, falsamente deixa de ter vontade. Na verdade, o homem até poderá continuar a ter o impulso sexual para ter relações sexuais, mas como já sabe de antemão que potencialmente vai falhar, não é? Potencialmente não vai conseguir, já nem procura, não é? Deixa de procurar. E então esta falta de vontade, que é o não procurar, muitas vezes é expresso pela não procura. E a agressividade, que muitas vezes depois surge, pode ter a ver com a frustração do não conseguir, de saber que não está a conseguir ser o homem que se calhar sempre foi, não é? Que procura a sua mulher e que satisfaz a sua mulher. E isto, muitas vezes, esta frustração é muito reflexo também de uma baixa autoestima, não é? Uhum. Porque a sexualidade afeta a autoestima também que tanto homens como mulheres têm, não é? Um homem, e mais aos homens se calhar, porque para os homens o serem... virilidade, não é? Exatamente, aquela virilidade masculina, quando é afetada, não é? Quando um homem sente que foi funcional durante quase toda a vida e que de repente deixa de o ser, isto falo questionar, e nós já falamos disto aqui noutros programas, as suas competências enquanto homem, não é? Mas que raio de homem sou eu se agora já nem consigo, não é? Ter uma ereção, por exemplo. Isto faz de mim menos homem. Não é? Há esta falsa ideia de que então são menos homens porque não conseguem. E como depois não conseguem, lá está. A ideia de que se não consegui daquela vez, então se calhar da próxima vez também não vou conseguir. Portanto, é escusado procurar a minha mulher para algumas carícias, porque provavelmente não vou conseguir e vou-me ficar a sentir mal. E surge o evitamento. Antes de mais, pronto, gostava de referir uma questão. Que porque numa ou noutra situação a ereção não funciona, não significa que nunca vá funcionar. Não é? Isto é um ponto assente. O que muitas vezes depois faz com que o homem não seja capaz de ter a ereção pode nem estar relacionado apenas com a diabetes, pode estar relacionado sim com a ansiedade, porque houve uma vez que não conseguiu e então, não é? Surge aquela ansiedade de se calhar não vou conseguir, e o se calhar não vou conseguir, não é? Esta ansiedade de desempenho faz com que a ereção realmente não surja, por estarem tão focados no tenho que conseguir, não é? Ou não vou conseguir. Portanto, a própria ansiedade pode fazer isto, ou então pode ser realmente consequência direta da doença, não é? Neste caso da diabetes, e é fundamental que procurem um apoio médico para perceber se é uma causa mais orgânica, mais fisiológica, não é? Se tem a ver com a doença em si, ou se será uma causa até mais psicológica, né? E achar que
de achar que não vai conseguir. Exatamente, estar a bloquear alguma coisa. Exatamente, ou de estar tão preocupada em que tenho que conseguir, não é? E já nem, então se não conseguir já nem vou usufruir de nada, não vale a pena haver sequer carícias porque não vou conseguir ereção, então nem vale a pena, não é? Eu acho que isto é algo que surge com muita frequência, quando um homem sente que então já não consegue ter capacidade eréctil, então nem vale a pena haver contacto íntimo com a mulher, porque não vai conseguir consumar o ato, no fundo, não é? Não vai conseguir satisfazer a mulher. O que é completamente errado, porque há tantas outras formas de darem prazer um ao outro que não exige uma penetração, e isto também foi algo que nós falamos bastante na semana passada, sensibilizar estes casais para que o não ser possível a penetração não tem que ser uma limitação à sexualidade, não é? Os casais podem dar e receber muito prazer com todos os outros órgãos que têm no corpo, e nós, neste caso até foi a doutora Carla Veiga Rodrigues, que até mostrou um diapositivo numa das imagens que mostrou, em que tinha as mãos, tinha a boca, tinha os lábios, tinha a língua, tinha as unhas, tinha várias partes do corpo, a pele. Tudo isto são instrumentos, no fundo, que temos em casa, que todos nós temos em casa, e que podemos utilizar para receber e para dar prazer ao outro, e não tem necessariamente que passar sempre pelos genitais, não é? Portanto, é importante que as pessoas estejam sensíveis a isto, e neste caso, que este casal, ao dar-se conta desta dificuldade, que conversem sobre esta dificuldade, que procurem ajuda, não é? Porque podem encontrar realmente uma solução para esta dificuldade. Pode ser uma questão meramente médica, e um médico de família provavelmente conseguirá orientar nesse sentido, ou então procurarem mesmo na clínica marcadamente este apoio, e perceberem por que especialidade médica deverão passar para resolver esta situação. Nós na clínica marcadamente temos o Dr. Nuno Trovão, que é psiquiatra e que é neste momento o nosso diretor clínico, e é ele que faz uma primeira triagem, se assim lhe podemos chamar, não é? Faz uma consulta inicial, onde vai identificar as dificuldades e perceber para que especialidade devem encaminhar os seus pacientes. Se devem realmente ir para um acompanhamento mais psicológico, ou mais de terapia de casal, ou se será mais um encaminhamento para endocrinologia, ou para urologia, se for o caso, ou ginecologia. Ou seja, há aqui alguém que consegue estabelecer esta ponte de forma a dar resposta às necessidades de cada pessoa que nos procura. Portanto, sugeria realmente que este casal conversasse sobre o assunto e que procurassem ajuda, porque podem estar a impedir-se de ter contacto íntimo sem necessidade, não é? Pode haver aqui muito que possam fazer para... Agora resta que suponhamos é uma senhora, não é? Que é uma senhora, sim, falta saber se esta senhora consegue realmente abordar, não é? Convencer o marido. Que é essa a parte que se calhar vai ser mais custosa, que é convencer o marido. Sem dúvida. A procurar ajuda. E exatamente pegando nisto. Sendo, não é, antemão que tem receio que ele seja, não é, na resposta que não seja favorável, não é? Que o marido não se mostre receptivo a isso. E pegando exatamente nas tuas palavras, Marta, entro na carta seguinte, que tem a ver precisamente com isso. Em que também é uma mulher que escreve e que diz assim: quantas vezes as mulheres dizem para o companheiro ir a um médico da especialidade porque as coisas não estão bem, e porque a mulher não tem prazer e ele não quer saber, e então o que ele faz é procurar outras mulheres, e em vez de procurar um especialista, não é, acaba por fazer sofrer a mulher, não é? A mulher é assim, ou seja, desculpem, procura então procurar outras mulheres em vez de procurar um especialista. A mulher começa assim com tristeza, não é? E começa muito a indiferença do companheiro. E assim acaba a relação, tudo porque o marido não escuta a mulher e não lhe dá valor. E ao mesmo tempo porque os homens muitas vezes acham que já sabem tudo, não é? E ele acha que já sabe tudo, é o que diz aqui. Aqui temos aqui outras questões que estão a ser referidas, que é esta ideia, lá está, de que o homem sabe tudo e que a mulher não tem razão e não percebe nada do assunto, então não tem que estar a dar palpites. Mas eu acho que é exatamente disto que se trata numa relação de casal. Tem que haver abertura para se falar de um problema. Muitas vezes as pessoas pensam que o problema está só nelas, mas afeta o outro. Portanto, se afeta o outro tem direito de falar sobre isso, não é? Claro. Nitidamente esta mulher sente-se afetada por um problema que poderá estar no marido. Eu digo poderá porque também poderá não estar, não é? Poderá não haver aqui um problema nele. Mas a verdade é que se ela está afetada, o problema também, não é? Também passa para ela, passa a ser um problema dela também, e ela tem todo o direito de falar sobre ele, não é? Está nitidamente a ser uma vítima aqui de um problema.
É uma mulher que refere que não tem prazer, não é? Que não tem tido prazer e que se sente desvalorizada, que o homem não quer saber se ela tem ou não tem prazer, o que infelizmente é algo recorrente, não é? E se calhar bastante recorrente nesta geração, em que os homens têm a ideia que, pronto, não interessa se a mulher tem ou não tem prazer. Alguns homens, felizmente só alguns, porque muitos homens também estão focados no prazer da companheira, e muito bem. Muito bem, claro. Agora, há aqui outra questão que ela refere, não é? Nitidamente estamos a falar aqui de um homem que poderá ter alguma dificuldade, mas que em vez de procurar um especialista, procura outras mulheres. Exatamente. E porquê, não é? Pois. E porquê que procura outras mulheres? Porque provavelmente este homem pensa que o problema não está nele, o problema se calhar está na mulher dele, e então ao procurar outra mulher vai mostrar-se a ele próprio como funciona com outras, não é? Basicamente se funciona com outras e não funciona com a mulher, significa que o problema está na mulher e não nele. O que nem sempre é assim. Eu ainda assim, como não tenho elementos suficientes, não posso de alguma forma especular, mas não sei ao certo o que se passa com este casal. Mas algo que infelizmente é uma história bastante recorrente é um homem num episódio com a sua companheira da vida toda, algo não funciona nessa relação, nesse episódio, nesse momento de sexualidade, e como não funciona naquele momento, passam a ficar ansiosos de que não volta a funcionar com a mulher. Seja porque porque eles começam provavelmente a pensar, ora bem, se calhar já não sinto a mesma atração, porque o corpo dela mudou e então já não me atrai da mesma forma, então se calhar é por isso que eu não consegui, por exemplo, ter uma ereção, ou se calhar é por isso que eu não consegui ejacular, em função do problema que for, porque aqui também não está explícito. E ao criarem esta ideia que está relacionado com aquela mulher, pensam que na procura de outra mulher vão conseguir perceber que o problema não está neles. E o que muitas vezes acontece é que realmente, na procura de outra companheira, de outra mulher, as coisas numa primeira vez, vamos imaginar, numa possível primeira vez, seja de traição, seja depois de uma relação terminar, as coisas até podem funcionar bem. E podem funcionar bem por muitos fatores. Primeiro, porque não há ansiedade de desempenho em relação àquela mulher, porque nunca houve desempenho com aquela mulher. Portanto, há aquela confiança natural de provavelmente vai correr bem porque é outra mulher. Exato. Não é? Então, se provavelmente vai correr bem, a pessoa vai com outra confiança, não é? Ao mesmo tempo há o entusiasmo natural de ser com outra mulher, um corpo diferente, que não se conhece, e a coisa até pode correr bem, mas... E a coisa até pode correr bem, não é? Mas não significa que não tenha um problema. Que não tenha na mesma um problema e que não possa efetivamente, com o decorrer desta relação, seja uma relação extraconjugal ou seja uma nova relação, não significa que o problema não volte a surgir. Não é? E ao mesmo tempo também não significa que, se partir para a relação que tinha com a mulher que tinha de uma forma mais descontraída, não é? Ou procurando um especialista para perceber o que é que poderá estar na origem disto, não significa que até não pudesse funcionar com a mulher que se tem, não é? Exatamente. Portanto, há aqui muitas questões que são colocadas nesta carta, mas uma delas realmente é esta, é que muitas vezes os homens canalizam o problema que têm para a companheira, achando que o que está na origem do problema está nela, e então procuram outra companheira. E se calhar de funcionar com ela, com a outra companheira, então nitidamente é um validar de eu não tenho problema nenhum. Não é? Exatamente. Nitidamente o meu problema está nesta relação. Pronto, e pode realmente ter muitas origens o problema na relação, e pode efetivamente também ser aqui um problema de não haver grande laço afetivo, de não haver muito afeto, não é? Neste casal, e da mulher se calhar depois também não estar tão receptiva ao contacto íntimo, não é? Do casal. Portanto, há aqui tantas questões, ou de ele ver que a mulher não tem prazer porque também não está a conseguir dar prazer à mulher da forma que esta mulher sente prazer. São tantas as questões que eu acho que nitidamente seria mais um casal que faria todo sentido procurar ajuda. Era preciso que estivessem receptivos, e exatamente. É das primeiras coisas que a mulher refere, é que o marido não está receptivo a procurar ajuda e que muitas vezes o propôs e ele não quis procurar ajuda. É triste, porque muitas vezes é assim que terminam muitas relações, não é? As pessoas não procuram ajuda. Esperemos bem que esta nossa ouvinte consiga, da forma que nós mulheres às vezes, quando queremos, conseguimos convencer aí o marido a procurar alguém. Ou que esteja até o marido a ouvir este momento, não é? E que se dê conta que, não é? E que perceba que pode efetivamente procurar ajuda e melhorar muito a sua vida e melhorar muito a sua relação. Exatamente. Temos mais aí uma... Passávamos aqui para a última, que é uma carta bastante breve e que certamente muitas das pessoas que estão em casa se irão identificar com ela. E então a carta é assim, diz assim: estou casada há 40 anos, é um em cada cama. Ou seja, dorme um em cada cama.
algo que eu acredito que é recorrente, que é algo extremamente frequente, pelas variadíssimas razões. Seja porque um ressona e o outro não consegue descansar o suficiente, por exemplo. Mexe muito, ou porque mexe muito, ou porque passou a ter alguma dificuldade a nível motor, ou alguma dificuldade física que condiciona, não é? E que faz com que seja difícil dormirem juntos. Ou porque houve uma fase de alguma doença em que a pessoa esteve a dormir sozinho por alguma razão e habituaram-se desta forma, não é? São tantas as razões, mas muitas vezes é apenas porque há aqui um desligar, não é? Um desligar emocional, e as pessoas precisam quase ter o seu canto, não é? E isto muitas vezes leva a que deixe de haver intimidade. Este afastamento, nem sempre, não é? Eu sei que há casais que vivem assim anos e anos e anos e não deixam de ter atividade sexual, pronto, tudo bem, e que sentem que é a única forma que têm é de descansar, que é a única forma, ou seja, quando é para dormir e tem que ser em camas separadas, mas quando é para haver intimidade, sim, encontram-se e estão juntos, mas acredito que para muitos casais isto é o ponto de partida, e muitas vezes surge ainda numa idade em que se calhar ainda têm filhos pequenos em casa, não é? Pode ter surgido há muitos anos, surge numa altura em que se calhar estão a passar alguma crise conjugal e se afastam e acomodam-se a esta forma de viver. E com isto vai criando muitas vezes aqui um desligamento no casal, um afastamento emocional também, que não é positivo, que não é muito positivo. Não quero com isto dizer que é uma prática super errada, dormirem afastados, mas que é importante perceberem o que os leva a estarem afastados, não é? E se o que os leva a dormirem afastados, se é algo que não pode ser resolvido, não é? Ou se também ao mesmo tempo se afeta ou não a relação que têm, porque eu acredito que há casais, lá está, como dizia, que até dormem afastados, mas têm uma relação muito próxima, não é? Estão juntos durante o dia, têm os teus momentos de carinho, estão juntos no sofá, têm os teus momentos de intimidade e tudo mais, nada contra, não vejo que traga consequências negativas, não é? Agora, se é um casal que isto foi um bocado um ponto de partida, num momento de crise conjugal, que se acomodaram a esta ideia e que assim ficaram e que, não é? Que não há quase ligação um com o outro, então é importante perceberem se conseguem superar isto, se é importante para eles mudar esta forma de viver, se causa sofrimento. Eu acredito que se para esta mulher que escreveu isto, não é? Se o escreveu, é porque é relevante para ela, é relevante, senão não escrevia, não é? Sem dúvida. Nitidamente afeta, não é? O que a levou a dormirem afastados, mesmo que até tenha sido iniciativa dela, não é? Pode ter sido alguma crise que tenham passado há muitos anos e que a levou a ela a mostrar-lhe, olha, estou magoada contigo, vou passar a dormir naquela cama. Pode ter sido algo que nunca resolveram, ela pode ter sentido que o marido também desvalorizou este afastamento dela. Portanto, para quem está a passar este tipo de situações, conversem sobre isto, tentem perceber o que levou a esta situação, não é? E se é algo que podem resolver, se faz sentido resolver, se vai de alguma forma melhorar a relação, superando esta dificuldade, porque, não é? Pode haver aqui muito sofrimento por trás de tudo isto, não é? Pode haver muito sofrimento. Sem dúvida. Ficou assim respondida, o nosso tempo também já está a terminar. Foi, sem dúvida alguma, e pela conversa que tivemos aqui ao longo desta hora e por estas questões, certamente uma tarde de esclarecimentos, e bem haja quem ainda organiza este tipo de iniciativas. Esperemos que seja a primeira de muitas e que possamos, obviamente, nós aqui também poder participar e também, de certa forma, ajudar quem realmente precisa, e que fique esta ideia aqui no ar que nós deixamos a estas pessoas que nos escreveram, e não só, aquelas que nos estão a ouvir, as que estiveram também na palestra, que sempre que acharem necessário, conversem com alguém da área, procurem ajuda, porque lá está, nós dizemos isso muitas vezes nos nossos programas, às vezes os problemas até são de fácil resolução, e nós é que estamos ali a fazer uma tempestade num copo d'água, quando uma coisa pode ser simples. Ou a acomodar-nos a uma situação, não é? Exatamente. Que afeta a nossa vida e que não precisávamos nos acomodar a ela, não é? Podíamos mudar. Exatamente. Portanto, fica esta mensagem no ar. O Sala Privada regressa na próxima sexta. Até para a semana. Até para a semana.